E aí, meus manos de boa? Estamos começando aqui mais um vídeo e o tema do vídeo de hoje é hobbies que te deixam um homem mais forte. Basicamente, o intuito desse vídeo é informar alguns comportamentos, alguns hobbies, alguns passatempos que vão fortalecer você fisicamente, mentalmente e socialmente. Via de regra, hoje em dia, os comportamentos, hobbies, o que a galera usa para passar o tempo geralmente não agrega valor, como tempo de tela, meio que muita gente passa horas e horas no Instagram, muitas pessoas passam muito tempo realmente deitados na cama sem fazer porra nenhuma, ou então tem o costume de comer muito fast food, de gastar dinheiro à toa, e esses comportamentos vai meio que minando o poder social, vai minando o poder de concentração, o poder mental das pessoas, sem contar que não agrega nada com relação ao financeiro e ao emocional das pessoas. Então, se você se identificou, se você tem esse estilo de vida, onde, via de regra, não tem nenhum comportamento que agrega valor, esse vídeo é para você. E os hobbies que eu separei aqui, eles são hobbies que são focados nos valores masculinos, são focados em desenvolver habilidades que tem ali uma raiz bem masculina e que vão acabar desenvolvendo sua força física, sua força mental e o seu poder social. O primeiro tópico, provavelmente vocês já ouviram, mas não tem como falar dele, está muito relacionado à natureza masculina, é o treino de força, É o treino de musculação. Óbvio que não precisa ser musculação necessariamente, mas pode ser tipo calistenia ou qualquer outro tipo de treinamento que envolve força, porque esses tipos de treinamento, eles vão aumentar a sua força muscular, e quando você melhora, aumenta a sua força muscular, você acaba dando um upgrade na sua postura, e isso acaba contribuindo para uma melhor estética corporal, tá ligado? E eu tô falando isso no sentido não de ficar muitas vezes mais atraente, sem contar que, qualquer comportamento que te deixa mais forte, ele naturalmente tem uma tendência a te deixar mais atraente, tá ligado? Porque a gente se atrai por coisas que são raras, ou seja, é muito mais fácil achar um cara que não tem shape, um cara que é muito gordo, muito magro, do que achar um cara que tem um corpo ali com uma boa composição corporal, tá ligado? Ou seja, quando você está treinando, você vai ganhar várias outras coisas, mesmo não estando relacionado exatamente ao seu propósito inicial, que no caso desse vídeo, era ajudar no seu autodesenvolvimento. Mas você malhando, você vai melhorar essa questão estética, física, corporal, você vai melhorar a sua postura, que influencia muito também na sua autoestima, no seu humor, por conta que a gente tem um sentido, que se chama propriocepção. Não sei se vocês conhecem, tem os 5 sentidos clássicos que a gente já conhece desde criancinha, mas existem outros 2 sentidos também, que é o sentido do equilíbrio. Existe todo um sistema, para nos manter equilibrado e para que a gente tenha noção e consiga caminhar, consiga pular, consiga correr e continue ficando em pé. E tem a propriocepção, que é meio que o sistema feito para que você entenda como seu corpo está posicionado no espaço. Ou seja, você percebe se você está cabisbaixo, você percebe se você está ansioso, se você está, relaxado. E isso serve como uma forma de loop. Quanto mais você percebe e sente que você está relaxado, mais você consegue relaxar, tá ligado? Ou quanto mais você observa que você está ficando ansioso, mais você tende a ficar ansioso. Então, acaba mexendo com a sua percepção de si mesmo e com a sua autoestima. Sem contar que quando você treina com pesos, ou então com o próprio peso do seu corpo, ou qualquer tipo de treino que envolve força, você acaba construindo uma disciplina, tá ligado? Por conta que você sabe o que você tem que fazer, você sabe o tanto de repetição que você tem que fazer, e você paga um preço por isso, no sentido de você investe energia, você se dedica e você performa para conseguir atingir aquele exercício, tá ligado? Aquele movimento. E isso acaba gerando essa tendência de ficar mais disciplinado em várias áreas que também não são exatamente relacionadas à força física. Sem contar que isso trabalha muito a sua resiliência mental, porque para enfrentar desafios, que seriam representados nesse exemplo como mais peso, mais repetições, isso
exige do praticante que ele tenha uma certa resiliência mental para conseguir barganhar consigo mesmo e ir atrás desse objetivo novo, tá ligado? Você vai precisar gastar mais energia e vai precisar ter esse controle psicológico, esse controle mental, essa resiliência para que você consiga se abrir para esse novo desafio. E acaba gerando ali uma tendência de conseguir mais foco, porque quando você está em situações onde acontece um desafio, você naturalmente tende a ficar mais focado para conseguir obter o resultado que você deseja. E com relação a poder social ou influência social, quando você pratica algum tipo desse treino, querendo ou não, você vai ter acesso a novos grupos, tá ligado? De pessoas que têm o mesmo hábito de treino. E isso acaba ampliando o seu círculo social e você acaba conhecendo outras pessoas que curtem, né, aquele tipo de treino ou que tenha aquele hábito na vida deles também. Ou seja, você vai acabar conhecendo pessoas que compartilham desse mesmo estilo de vida ou desses mesmos gostos de exercícios. O segundo tópico, que também ele é muito conhecido, mas não tem como deixar de fora, porque é uma tendência natural do ser humano, é a defesa pessoal, tá ligado? São artes marciais. Quando você treina artes marciais, você acaba aumentando a sua agilidade, o seu reflexo, e isso auxilia em muitas coisas. Óbvio que quando você treina defesa pessoal, geralmente você treina para só usar em situações de perigo real. Ou seja, você não vai sair brigando aí na rua, tá ligado? Mas em situações que não envolvem também essa questão de um perigo real, no sentido de ter alguém querendo te agredir, existem sim aplicações práticas. Vamos supor que você não treina arte marcial, você acaba tendo um pouco menos de coordenação motora, você acaba tendo um pouco menos de agilidade e um pouco menos de reflexo, porque a pessoa que treina isso, ela desenvolve muito mais do que as pessoas que não praticam. E sei lá, uma situação básica, alguma coisa cai da sua mão, e é uma coisa valiosa, seu celular ou algo do tipo, existe muito mais uma tendência de você conseguir pegar aquele objeto antes dele cair no chão, e isso, né, reduz os danos. Óbvio que esse exemplo é um exemplo superficial, mas vocês já entendem como que esse reflexo, essa agilidade, essa prontidão inconsciente que você tem e acabou desenvolvendo treinando artes marciais vão te ajudar em diversas situações, onde você tem pouco tempo para pensar e você tem que ter ali um movimento específico para conseguir obter aquele resultado. Então, sei lá, você está passando em algum local e algo passa perto de cair na sua cabeça ou é arremessado em direção à sua cabeça. Muitas das vezes uma pessoa que treina artes marciais, ela vai conseguir ter o reflexo de pôr a mão na frente do rosto, ela vai conseguir ter o reflexo de afastar o rosto daquele objeto, tá ligado? E tudo isso simplesmente porque ele passou horas e horas treinando aquilo, não necessariamente para esse ambiente ou para essa situação, mas nessa situação também se aplica essas técnicas, né, para que você consiga não se machucar e consiga evitar qualquer tipo de dano ou ataque que foi dirigido a você. Sem contar que quando você treina, né, esses tipos de esporte como artes marciais, jiu-jitsu, boxe, muay thai, você aumenta a resistência, tá ligado? E sua força física também, porque são requisitos necessários para que você exerça bem essa atividade. Então você vai ter que passar ali 5, 6 minutos em sparring, ou então tem que passar 10 minutos ali pulando corda ou fazendo qualquer tipo de exercício que vai mexer com a sua resistência e a sua força física. Sem contar que se você já treina artes marciais, você vai perceber isso, mas se você não treina, artes marciais ou qualquer coisa, qualquer arte marcial que serve para defesa pessoal, vai acabar fortalecendo muito a sua autoconfiança. Basicamente você não percebe isso, mas quando você pratica artes marciais, você se sente mais autoconfiante, tá ligado? Você sente que você tá performando ali, você sente que você tem um poder ali dentro de você, e isso acaba gerando essa sensação de mais autoconfiança. Sem contar que também dá um controle emocional muito mais forte. Pessoas que são muito explosivas são pessoas que são meio que
não confiantes, tá ligado? Ou não tem esse controle emocional. Uma pessoa que já está preparada para que em situações de combate ele reagir da maneira mais assertiva, ele consegue segurar a onda, tá ligado? Ele não vai sair atacando aleatoriamente as pessoas ou antecipar algo de maneira muito rápida, tá ligado? Ele vai se controlar ao máximo e somente em situação que não tem como ele vai partir para o confronto, tá ligado? E óbvio que o que eu tô falando aqui não é incentivando ninguém a procurar briga ou algo do tipo. Eu tô falando situações que podem acontecer na realidade e que você vai se beneficiar se você tiver ali um treino de artes marciais. Sem contar que todo o ambiente de luta, né, todo o ambiente de treino de defesa pessoal, ele mexe muito com o nosso sistema de estresse. Você tem que ficar ligadão, basicamente, tá ligado? No seu adversário. Você tem que ficar muito consciente do momento atual para que você não leve nenhuma pancada ou leve algum dano, né? Então você vai estar sempre buscando ficar relaxado em situações de estresse. Óbvio que não tem como ficar relaxado, mas você vai se sentir cada vez melhor e mais confortável em situações desse tipo. E quando você está em uma academia ou quando você está tendo algum tipo desse treino, você acaba conhecendo pessoas, né? E quando você treina com outras pessoas, artes marciais, você tende a ter um respeito mútuo por algumas pessoas, tá ligado? E isso acaba criando ali uma sensação de comunidade, uma sensação de que você tem um ambiente de apoio e de aprendizado, né? Que são os outros praticantes que treinam com você. Ou seja, você acaba fortalecendo essa amizade, esse elo mútuo que você tem com as outras pessoas por estar treinando ali esse tipo de treinamento. Outro hobby que hoje em dia está muito em baixa, né? Realmente poucas pessoas fazem isso hoje em dia. Antigamente era bem mais comum, é o hobby de leitura. Quando você tem esse hábito de ler todos os dias ou de, sei lá, ler um livro por mês, ler um livro em dois meses, você acaba desenvolvendo muito mais a sua capacidade de concentração, de pensamento crítico, tá ligado? Sem contar que o acesso a livros, e também pode ser audiobook, né, no caso, você acaba tendo ali um conhecimento mais profundo. Como a maioria das pessoas, dos brasileiros, eles não leem, quando você lê pelo menos um livro por mês ou um livro em dois meses, você acaba tendo sim um conhecimento mais profundo do que a maioria das pessoas. E esse conhecimento profundo, esse pensamento crítico que você desenvolve e esse poder de concentração acaba melhorando as suas tomadas de decisões e a capacidade de resolver problemas. Ou seja, muitas das vezes acontecem problemas, acontecem coisas na nossa vida que você pode ter visto algo semelhante em algum livro ou em algum tipo de leitura que você faz. Por conta que quando você vai lendo, você consegue ter um repertório maior de respostas, né, para o ambiente, mesmo você não passando por experiências específicas. Ou seja, ao invés de você ter passado por uma experiência, você leu sobre alguém que passou por uma experiência e você ganha um repertório muito melhor para resolver problemas ou para tomar algumas decisões que seriam difíceis de ser tomado. E quanto mais você aumenta essa sua base de conhecimento e você amplia também as suas habilidades, né, de comunicação, de argumentação, isso acaba te tornando uma pessoa muito mais influente no seu ciclo social, né, ou em situações de debate, ou situações de conversa mais profunda, ou de discussão. Ou seja, quando você lê mais, quando você busca esse tipo de conhecimento, quando você escuta audiobooks, quando você faz cursos, você aumenta essa sua base de conhecimentos e você se abre, né, para ter mais habilidades de comunicação que você não tinha antes. Até porque uma pessoa que escreve um livro, uma pessoa que faz um curso, uma pessoa que escuta um audiobook, ela necessariamente precisou trabalhar como ela ia buscar ou como ela ia fazer a comunicação dela nesse livro ou nesse curso, tá ligado? Então você acaba pegando ali algumas táticas para ficar mais interessante a sua comunicação. O quarto hábito que eu trouxe aqui para vocês é o hábito de investir. Via de regra, né, o brasileiro ele não tem esse conhecimento sobre questões financeiras, ele não tem essa predisposição para investir, né, por conta de todo o sistema, todo o estilo de vida brasileiro
não incentiva muito essa questão de investimento, mas quando você investe, né, de maneira consistente, ou seja, ao longo do tempo você vai investindo em coisas diferentes, não necessariamente só investimento no sentido de FIIs ou ações, ou enfim, qualquer tipo desses investimentos, mas investimento também em empreendedorismo, né, investimento em você comprar algo que vai poder te trazer dinheiro. Quando você faz isso, você tem a capacidade de alcançar uma independência financeira mais rápido do que a maioria das pessoas. Então, isso faz com que você sinta que suas economias têm muito mais garantia de crescer e de trabalhar para você do que a maioria das pessoas. Então, quando você investe, quanto mais cedo você investe, melhor, né? E quanto mais você passa tempo investindo, mais você sente essa sensação de que você está conseguindo fazer o dinheiro trabalhar para você, ou você está conseguindo ali crescer os seus rendimentos, crescer o seu bolso e a sua carteira. E isso, né, socialmente faz com que você tenha mais valor, faz com que você se sinta mais confiante, que você acesse mais experiência que outras pessoas que não têm dinheiro não conseguem. Sem contar que quando você começa a investir, você acaba tendo que ter a capacidade de analisar dados, tá ligado? De identificar padrões e de tomar decisões que são naturalmente baseadas em risco e retorno, né? Você pode ali perder dinheiro e quanto você pode ali de ganhar. Então você acaba decidindo muito mais coisas baseado em quanto você tem que investir e quanto é que vai voltar para você. Então, quando você desenvolve esse hábito, esse hobby de investir, você acaba melhorando o seu pensamento estratégico, né? O seu pensamento crítico e as suas habilidades com relação a dinheiro, né? Entender como é que o dinheiro funciona, entender como é que essas dinâmicas de poder funcionam. E isso vai melhorar muito mais a sua capacidade de ver o mundo de uma maneira mais profunda e você vai ter a capacidade de resolver problemas com muito mais facilidade, justamente por conta desse pensamento estratégico e crítico. E o último tópico que eu trouxe aqui para vocês são jogos de estratégia. Geralmente, quando se fala sobre jogos de estratégia, né, sempre vem o xadrez na cabeça, mas é sempre... o que eu quero dizer aqui, né, é que qualquer jogo de estratégia realmente vai melhorar muitas coisas, tá ligado? Pode ser xadrez ou qualquer outro tipo de jogo. Esses jogos que são de estratégia, eles acabam melhorando a sua capacidade de planejamento estratégico, né? Por isso que são jogos de estratégia. Então, você refina ali o seu pensamento crítico, você precisa ali ter acesso a memórias, né? Para você ver por que é que você perdeu, para você ver como que você ganhou. E isso ajuda a desenvolver uma paciência e um controle emocional muito forte. Por conta que, muitas das vezes, em xadrez, quando você vê alguma peça ali dando sopa, né, e você não pensa antes de comer essa peça, você pode perder muito mais fazendo isso do que você se tornando mais paciente. Então, você percebe que muitas vezes esperar ou muitas vezes não agir da maneira emocionada faz com que você ganhe mais, tá ligado? Então, basicamente, quando você tem acesso a esses jogos, você melhora muito essa capacidade de planejamento, você tem que ter paciência e você tem que controlar o seu emocional para que você não faça merda. E sem contar que esses tipos de jogos, né, eles, mesmo sendo presencialmente online, eles acabam proporcionando uma oportunidade de interagir com os competidores. E isso desenvolve, né, uma rede de network muito maior, sem contar que nesses ambientes você acaba desenvolvendo habilidades de negociação, né, e resolução de conflito, porque justamente para você desenvolver essas habilidades, né, tanto de negociação quanto de conflito, você precisa ser uma pessoa estratégica, tá ligado? Então, busque jogar esses jogos para que você consiga agir no mundo de maneira muito mais estratégica. Então, foi isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário, ativa o sininho e dá uma olhada aí nos links na descrição. Tem alguns links interessantes que vão te ajudar pra caramba. E é isso. Até o próximo vídeo e valeu!